O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós para nos dar no entendimento. Cantemos. Nós em ser divina luz, a nós em ser divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Igreja Matriz, hoje, iniciando o primeiro domingo da Quaresma, o Senhor Jesus vem falar muito forte ao nosso coração, na abertura desse tempo de penitência, que ele também foi sujeito à tentação. O diabo buscou dialogar com Jesus. Se Jesus, que é Deus, foi tentado por Satanás, imagina nós, pecadores. E isso nós temos que ter a consciência para que estejamos vigilantes, para que não percamos a fé. Nós entendemos que a igreja se veste também desse tempo de penitência do roxo, não tem flores na igreja, um pouco de pedra com galhos secos, demonstrando os 40 dias que Jesus ficou no deserto. Os 40 dias que ele entrou em confronto consigo mesmo. Se Jesus, que é Deus, precisou de um tempo para se preparar para a cruz, imagina nós, nas nossas realidades e nos nossos defeitos, nas nossas limitações. O tempo da Quaresma é necessário. É tempo para nós exercitarmos a nossa consciência, a nossa condição de pecadores.
perceber onde em nós Deus pode muitas vezes não conseguir atingir por conta da tentação. A tentação nada mais é que uma predisposição nossa, um desejo nosso de fazer algo que muitas vezes não corresponde aos planos de Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus, mas ele foi tentado em 3 pontos que nós também somos tentados: o ter, o ser e o poder. Jesus foi tentado no final do deserto, no final dos 40 dias, na comida, o pão. Mas aí ele responde: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas não é apenas de pão que Jesus está se referindo, é a questão do ter. O pão é a questão da posse. O que eu venho colecionando dentro de mim que muitas vezes é tentador? O ter as coisas, colocar as coisas em primeiro lugar. E Jesus nos convida hoje no deserto com Ele a entregarmos essa nossa fraqueza do ter as coisas, do buscar perseguir as coisas, mesmo custando a própria vida. Depois Jesus vai além. Temos a realidade do pão e depois nós temos também a realidade do poder. O poder, muitas vezes, se nós não temos de fato imbuídos em nós a vontade de Deus, o poder se torna fonte de corrupção. Tem aquele ditado que diz: conheça a pessoa dando poder a ela. E aí nós vamos nos esquecendo que quando nós assumimos um cargo, assumimos uma função, estamos na liderança de alguma coisa, nós estamos a serviço. E estar na liderança é o primeiro a dar o exemplo de serviço. E de não achar que é proprietário, que é dono dessa liderança. Portanto, o diabo vai lá no íntimo do ser humano, na questão da posse, na questão do poder agora. Jesus, de acordo com o diabo, poderia ter muitas coisas nesse mundo, se tornar poderoso, ser reconhecido por todo mundo, bastasse ele fazer o que o diabo estava fazendo. E aí Jesus é claro e consciente, ele não veio para fazer a própria vontade, mas a vontade de Deus. Portanto, nós estamos na igreja, aqueles que exercem liderança na igreja, nós estamos aqui não para demonstrar poder, mas para fazer a vontade de Deus. O padre está na paróquia para fazer a vontade de Deus e não para fazer a sua vontade. As lideranças das pastorais e movimentos não está para fazer a própria vontade ou a vontade do seu movimento, da sua pastoral. Está para fazer a vontade de Deus. Você no seu trabalho, se você é empresário, funcionário, não está para fazer a vontade daquele que está mandando, mas a partir da sua função, do seu propósito, você perceber o sentido daquilo que você está doando, o sentido do seu trabalho, que é uma fonte de bênçãos. E colaborando com o proprietário e por aí vai, eu vou construir uma empresa baseada em valores, não valores financeiros, mas em valores humanos. Nos nossos relacionamentos dentro de casa, nos nossos relacionamentos de amizades, eu não posso cair na tentação de querer exercer poder sobre o outro. Eu tenho que permitir ser uma expressão do amor de Deus na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. E aí, finalizando esse tema das tentações, o diabo vai tentar conduzir Jesus para a tentação do prazer. E é essa, muitas vezes, que tira muitas almas do caminho de Deus. E quando o diabo fala para ele se jogar para baixo, porque de forma miraculosa os anjos viriam resgatá-lo, para demonstrar que ele era filho de Deus. E aí Jesus é claro: não podemos colocar
Deus em tentação. Não tentar o Senhor teu Deus. Diante disso, nós percebemos que Jesus estava totalmente consciente da sua missão. Ele estava totalmente ordenado na questão do ser, do ter, na questão do poder e na questão do milagre. Ele não pode desafiar a Deus. Quantas vezes nós, de forma inconsciente, desafiamos Deus? Dentro da nossa prepotência, dentro do nosso egoísmo. Perdemos muitas vezes a própria dignidade em troca de prazeres rápidos e fúteis. Tudo isso para nos lembrar que somos humanos, somos gente. E sendo gente, Jesus sabe do barro que somos feitos. Mas o tempo da quaresma é o tempo de exercitar a nossa fé, de amadurecer a nossa fé, de dar razão pela qual nós cremos em Deus. Uma fé amadurecida, uma fé que tem raiz, uma fé que tem base, uma fé que tem uma pedra angular, que é o próprio Cristo. Mas para eu ter essa firmeza, eu preciso me exercitar. E a quaresma nada mais é do que essa constante graça de exercitarmos a nossa vida, exercitarmos a nossa alma em vista da vida eterna. Muitos acordam 4 horas da manhã para rezar com Frei Gilson. É um dos elementos. E algo muito interessante que estou acompanhando por aí. Até irmãos evangélicos acompanhando o terço, o rosário do Frei Gilson, entendendo a profundidade do tempo da quaresma. O tempo de voltar para nós mesmos, de revisitar a nossa vida, de perceber a nossa miséria, mas não desanimar, recobrar forças para a nossa caminhada até a Páscoa. É isso que Jesus quer de nós. Um coração aquebrantado, um coração consciente dos nossos defeitos. Mas isso não significa desanimar. É recobrar a nossa fé, recobrar a nossa esperança. Porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo que nos acompanha na nossa trajetória. Mesmo quando caímos. Falando agora mais cedo para os jovens, muitas vezes nós caímos, estamos na caminhada da igreja, e aí vinha aquele desânimo profundo. Não é Deus que está nos desanimando, é o próprio Satanás, que quer de fato nos afastar da vida da graça. Portanto, se pecar, se cair, levanta e segue. A igreja nos dá a opção da confissão, nos dá a opção de voltarmos para Deus. E é esse o nosso exercício do tempo da quaresma. Olhar para nós mesmos, para os nossos defeitos, para as tentações que nós não resistimos e pedir a Jesus a força. Mesmo em tempos de tempestade ou de calmaria. E tenhamos essa consciência que Jesus caminha conosco. Nós que vamos nos esquecendo e desistindo de Jesus, que está do nosso lado. Nós esquecemos que Ele está ali caminhando conosco. Portanto, meus irmãos e irmãs, o tempo da quaresma é esse tempo favorável para nós entrarmos dentro de nós mesmos e buscarmos melhorar, progredir na vida da graça de Deus. E nada melhor do que a vida de oração. Intensificar a nossa vida de oração. Intensificar as nossas penitências pequenas. Renunciar à carne, renunciar ao tempo de tela do celular, que como estamos viciando nisso. Renunciar àquilo que eu mais gosto, refrigerante, doce, para demonstrar, não pela renúncia dessas coisas pequenas, mas para mostrar para Jesus e para o maligno que o nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus que caminha conosco. E nós estamos exercitando essas pequenas renúncias em nome de um Deus que nos ama. É esse o sentido da quaresma. É esse o sentido das pequenas penitências que fazemos ao longo desses 40 dias. É essa a razão
pelas quais muitos acordam de madrugada para rezar o rosário. Essa é a razão pelas quais muitos dos nossos católicos dão a esmola. A esmola não é um ato de dó ou de pena, é de comprometimento com o outro. E esmola não significa você dar algumas moedas para quem está na esquina pedindo. A esmola é algo muito mais profundo. É a nossa capacidade de sair de nós mesmos, de darmos atenção a quem não tem atenção, de darmos uma ajuda a quem não tem ajuda, de darmos o abraço a quem não sente mais o amor de Deus. E abaixando a nossa cabeça por um instante, já para finalizar esse nosso momento, e escutando essa música, entreguemos para Jesus no início desta quaresma o nosso coração. Cada um sabe as tentações que você enfrenta, as tentações que muitas vezes parecem muros intransponíveis diante de Deus, mas Ele vai falar para você hoje: tenha fé, tenha força, não tenha medo, eu estou contigo, quero caminhar contigo, basta você abrir o seu coração e se entregar a mim. E cantemos. Quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Colocando a mão no coração, olhando para a cruz aqui, cantemos para Jesus. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só precisa esperar, e a tempestade vai acalmar. Mais uma vez, olhando para Jesus, cantemos. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só precisa esperar, e a tempestade vai acalmar.